Ótimo. Acho que todos aqui estavam também esperando ouvir algo desse tipo, né? Quem já conhece ali da rede social o Wendel, ouvi ele falar tanto sobre prática médica, né? E é um estudioso na área, então é sempre bom ouvir de quem realmente sabe o que está falando. Mas hoje o nosso assunto aqui, ele é um pouco mais objetivo, né? Ao mesmo tempo que sabemos que tem muito conteúdo aí para ser inserido aí nessa questão do concurso de médico legista, e a gente vai tentar ajudar vocês aí a desvendar isso. E eu e o doutor Wendel, a gente fez então esse projeto, tá? Que já há alguns anos pessoas me pedem indicação de para concurso de médico legista, ou me pedem para ajudar em concursos, e eu ainda não tinha conseguido fazer isso. A gente sempre coloca uma coisa na frente da outra, mas esse ano eu disse: não, esse ano eu vou ajudar o pessoal. A gente teve já uma experiência muito boa com a Isabela, que foi uma outra aluna que fez a minha mentoria, que nem era direcionada para concurso de médico legista, e ela me falou que acabou ajudando muito ela na prova, então os conhecimentos que eu passei ali. E eu disse, então, por que não, né? Vamos fazer algo realmente de qualidade para vocês, né? Trazendo aqui o professor Wendel para falar também do direito médico. Então, agradeço aqui a ter topado esse projeto comigo e te passo aqui a palavra. E depois que o professor Wendel der essa aula dele, que vai ser uma aula inaugural, eu vou falar um pouco também sobre as etapas do concurso, sobre prós e contras da carreira. Então, vou trazer para vocês aí alguns outros conceitos mais práticos, né, de como começar a se preparar já para essa prova. E a gente teve a notícia muito boa que vai acabar amanhã sendo lançado o edital, né? Então, o secretário, né, de Segurança Pública do Estado fez essa fala ali no Instagram, né, professor Wendel, que acabou me mostrando. Então, a gente fica muito feliz que hoje a gente está aqui fazendo essa aula para inaugurar esse projeto com essa maravilhosa novidade, que talvez possa ter sido até meio que uma premonição, né? Eu marquei a data no dia 31, né? E até meu marido que está ouvindo aqui, ele diz que tem medo quando eu falo uma coisa, porque as coisas acontecem. Então, quem está aqui hoje e que entrar aqui junto vai passar nesse concurso, não tem outra chance, tá? Vai passar nesse ou vai passar nos que ele tiver a vontade de passar em outros estados. Certo, doutor Wendel? Estamos aí contigo. Certo, doutora Caroline? Ótimo, muito obrigado, eu que agradeço, uma satisfação para mim poder trabalhar ao lado da senhora. Obrigado pela confiança do convite. Eu sei que não é nada simples, né? A gente daqui do direito falar para um público de tanta sabedoria na parte médica, mas a gente está aqui para exatamente passar essas informações que são importantes para os médicos em dois aspectos. Nesse primeiro aspecto que eu falei, que é a questão da responsabilidade civil, e agora, para falar um pouco sobre direito penal, que é um dos temas mais importantes e cobrados aí no concurso para médico legista, eu preparei uma aula que é uma aula, vamos dizer assim, é uma amostragem aqui de como é que o curso vai seguir, tá? Para que os doutores possam ter a seguinte noção. O direito, ele pode parecer um pouco, vamos dizer assim, pode parecer não, ele é denso, tá? Ele é denso, né? Ele tem ali uma série de textos que a gente precisa examinar para a gente poder compreendê-lo, mas de uma certa forma a gente consegue transformar esses textos e essa densidade em algo didático e palatável para poder realizar um concurso de maneira tranquila, tá? Eu vou demonstrar isso na prática agora com o material que eu preparei aqui agora, que é nada mais, nada menos que o formato que eu pretendo lecionar a parte do direito para que as senhoras e os senhores possam estudar para o seu concurso. Compartilhou, doutora Caroline? Sim, tudo certo. Ótimo, então. Bem, doutores, as senhoras, os senhores podem me interromper a hora que quiserem, tá bom? Eu
não tenho nenhum problema em interromper aqui o meu raciocínio, depois a gente volta normalmente. Podem perguntar, se tiverem alguma curiosidade, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Então tá aí o nosso projeto médico legista, né? Médico legista bacana, então os senhores serão, caso passem no concurso, serão policiais civis, tá? Policiais civis. Eu sou servidor público, os senhores serão servidores públicos, caso venham a passar no concurso. Eu sou um apaixonado pelo serviço público, eu sou magistrado, eu sou juiz de direito, faz mais de 20 anos que eu passei no meu concurso público e eu sou muito feliz e eu não pretendo de forma alguma sair da minha carreira de forma nenhuma. Vou até o final nela, então eu gero essa, vamos dizer assim, esse incentivo. Venham para o serviço público. É algo muito atrativo. Eu sou muito feliz trabalhando no serviço público, no poder público. Além da gente ter uma satisfação de poder atender as pessoas. Esse é o nosso projeto, então. E aí, a gente vai iniciar o nosso estudo aqui agora, tratando dos crimes contra a vida. Eu perguntava para a doutora Caroline, antes da gente iniciar aqui, o seguinte, se ela já tinha ouvido falar dessa sigla, ISA. Tá? Então, assim, vai chover em concurso o quê? Quais são os crimes que levam o réu a julgamento perante o tribunal do júri? Normalmente, nós temos o julgamento de um réu, tá? De um acusado de um crime, por um juiz de direito. Por exemplo, eu sou juiz de direito. Fui juiz criminal durante muito tempo na capital, em São Paulo. Tá? Eu era juiz de direito de uma vara criminal, chama-se vara criminal comum. Tá? Quais eram os crimes julgados lá? Sequestro, tráfico, roubo, estupro, etc. Vários crimes previstos no Código Penal, eu julgava lá de maneira monocrática, ou seja, singular. Só eu, tá? O promotor acusava, o defensor defendia e eu julgava. Muito bem. Esse é o procedimento comum, é o rito comum. Tá? Um juiz de direito julga as causas. Acontece que há 4 crimes dentro do Código Penal que não são julgados pelo juiz de direito comum, pelo juiz singular. 4 crimes previstos no Código Penal são julgados por 7 pessoas do povo, 7 pessoas convocadas no meio da sociedade para fazerem o julgamento daquele réu que está respondendo a um desses 4 crimes. Tá? A gente chama isso de júri popular, ou conselho de sentença, ou tribunal do júri. Não importa o nome que se dê. Percebam, é todo um procedimento diferente. Por quê? Porque são 4 crimes que a Constituição brasileira considerou que quem deve julgar estes crimes são as pessoas do povo que foram impactadas por estes 4 crimes. E quais 4 crimes são esses? Parece um trava-línguas aqui, né? Quais 4 crimes são esses? Saiu o trava-línguas aqui. É o ISA. Isso vai cair na prova das senhoras e dos senhores. Isso aí cai em qualquer prova. Isso cai em qualquer prova para qualquer um que queira ser policial civil, policial militar, promotor de justiça, delegado de polícia, juiz de direito. Todas as carreiras que envolvam o direito penal, tá, saibam, vão ter que lidar com essa temática aqui. E o médico legista não é diferente. Não, os senhores não podem ir para o concurso sem terem decorado que o ISA é a sigla que representa os 4 crimes que levam um réu para julgamento perante o Tribunal Popular, 7 pessoas do povo. E o que significa o ISA? O ISA é a sigla para homicídio, infanticídio, participação em suicídio, ou seja, alguém quer se matar, você fala, toma aqui uma arma. Eu tenho uma arma. Ah, você quer se matar? Poxa, toma aqui uma arma. Né? Então, você está participando materialmente dessa situação, desse suicídio. Quem está cometendo o crime é você, oferecendo a arma. Portanto, participação em suicídio. E o 4º crime que leva o réu a julgamento perante o Tribunal Popular é o aborto, tá? Que tem 3 hipóteses dentro do Código Penal e lá, durante o nosso curso, a gente vai estudar todas as 3 hipóteses. Hoje, a gente vai ficar no primeiro delito apenas, tá? Dos 4 que leva o réu a julgamento perante o Tribunal Popular. Mas já vamos decorando aqui, já vai anotando isso, deixa isso
decorado para você chegar na prova e você acertar e você vencer essa questão de maneira simples. ISA, homicídio, infanticídio, participação em suicídio e aborto. ISA. Crimes contra a vida. Desses 4, hoje a gente vai estudar o homicídio e o feminicídio. Eu vou passar o Código Penal com os senhores no homicídio e no feminicídio. Da onde saiu a regra de que esses 4 crimes, tá? Estes 4 crimes que eu acabei de demonstrar, o ISA, são julgados perante o Tribunal Popular e não perante um juiz de direito? Da Constituição Federal. A Constituição Federal, a Constituição da República Brasileira, do dia 5 de outubro de 1988, tá? Esta é a data da Constituição Federal Brasileira, 5 de outubro de 1988. Foi nesta data que o Ulisses Guimarães proclamou, tá, a nossa nova Constituição da República, redemocratizando o nosso país. Lá no artigo 5º, a gente tem os direitos e garantias fundamentais, que eu vou estudar com os senhores ao longo do curso de Direito aqui neste projeto que nós estamos fazendo para os senhores passarem no concurso para médico legista. Tá? O artigo 5º, ele é previsão do edital. A gente tem que estudar ele com bastante detalhamento. Um dos incisos do artigo 5º, ou seja, um dos itens do artigo 5º, tá? É este inciso aí, inciso 38, tá? E ele vai dizer o seguinte, olha, é reconhecida a instituição do júri, tá? Que é esse tribunal diferenciado dessas 7 pessoas convocadas no meio da sociedade para fazer o julgamento do réu, tá? Com a organização que lidera a lei. Assegurados. Assegurados quer dizer o seguinte, tem que ter isso. O quê? A plenitude de defesa de quem está sendo acusado, o sigilo das votações dessas 7 pessoas que vão julgar o réu, a soberania dos vereditos, ou seja, quem decide são eles e só eles, tá? Pode ser por unânime, tá? Pode ser por 4-3, tá? Pode ser por 4-2, pode ser por 4-1, ou seja, bateu 4 nessa votação de 7 jurados, está delimitado o julgamento. E qual que é a competência desse tribunal do júri? A competência deles é para o julgamento dos crimes, vejam, é por isso que eu sublinhei, dolosos contra a vida. Então, quando eu estou falando para os senhores aqui, ó, de homicídio do artigo 121 do Código Penal, eu estou falando do homicídio doloso. E o que é o homicídio doloso? É o homicídio intencional. É aquele homicídio em que a pessoa, o agente, o autor do crime, ele deliberadamente ele quer retirar a vida da vítima. Ele quer ceifar a vida da vítima. Ele quer eliminar a vítima. Ele tem a intenção deliberada, a vontade de tirar a vida da vítima. Pergunta de concurso. E o homicídio culposo? O homicídio culposo, o réu é julgado pelo tribunal do júri ou pelo juiz de direito? Respondam para mim, os senhores, lendo a linha D do inciso que eu mostrei. Lendo, a gente está vendo, dolosos. Portanto, se o homicídio for culposo, andando alguém com o seu veículo, atropela sem querer uma pessoa e mata, esta pessoa não vai ser julgada perante o tribunal do júri, será julgada perante um juiz singular. Bem, este homicídio no Código Penal, que é o homicídio que leva o réu a julgamento perante o tribunal do júri, ele tem, vamos dizer assim, ele tem uma classificação aqui dentro do Código Penal, e eu vou mostrar para as senhoras e para os senhores que classificação é essa. Nós temos 3, em princípio, nós temos 3 espécies de homicídio, tá? Doloso. O primeiro deles é chamado simples, o segundo deles é o chamado homicídio privilegiado, e o terceiro deles é o chamado homicídio qualificado. Vamos a eles. Artigo 121 do Código Penal. Homicídio simples. Está aí, ó. Homicídio simples. Matar alguém. Homicídio simples, matar alguém. Qual que é a pena? Atenção. Atenção a isso. Nós temos 2 espécies de penas privativas de liberdade. Nós temos detenção e nós temos reclusão. Quando o crime ele é mais brando, a pena dele é de detenção. Quando o crime é grave, a pena dele sempre é de reclusão. Então, vai cair na prova das senhoras e dos senhores se no homicídio a pena é de detenção ou de reclusão. É reclusão. É reclusão. E pelo fato dele ser simples, ou seja,
por ele não ter uma gravidade adicional, a pena dele é de 6 a 20 anos. Façam uma comparação entre o homicídio simples, eu já passo pelo privilegiado, e o qualificado. Olha o qualificado na próxima tela. Parágrafo 2º. Só que se aquele homicídio lá de cima, do caput, a gente chama isso aqui de caput, tá? Matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. A gente chama isso aqui de caput. Caput do latim, cabeça. Cabeça do artigo, tá? Está no início do artigo. E aqui vem no parágrafo 2º, o homicídio se torna qualificado. Quando o homicídio é qualificado? Atenção. Se o homicídio é cometido, 1, mediante paga, promessa de recompensa ou outro motivo torpe, agnóbil, sabe? Aquilo que causa repulsa. 2, por motivo fútil, motivo banal, banalidade. 3, com emprego de veneno, fogo, explosivo, etc. 4, a traição, emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Isso aqui é muito comum no tribunal do júri. Ah, eu esqueci de falar. Hoje eu sou o juiz presidente do tribunal do júri. Tá? Hoje eu presido exatamente um tribunal do júri. Então sou eu que organizo esse sistema de julgamento em que 7 pessoas do povo vão julgar um acusado. Tá? E 5, quando o homicídio é cometido para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Tá? Então, alguém, por exemplo, lá cometeu um crime em conjunto com outra pessoa, tá? Para que essa outra pessoa não faça uma delação, tá? O réu vai e mata a pessoa. Tá? Essa morte foi para ocultar um crime anterior. Percebam por que a gente chama de qualificado esse homicídio agora. Porque essas causas todas, elas têm um acréscimo, elas têm uma gravidade maior. Tá? O homicídio do artigo 121 já é algo muito grave, porque é tirar a vida de um ser humano. Tá? A pena é de 6 a 20 anos, reclusão de 6 a 20 anos. Só que se esse homicídio tiver uma dessas características aqui, que tornam esse homicídio ainda mais grave, a pena, percebam, vai de 12, portanto, ela dobra no mínimo, até 30 anos. Enquanto lá no homicídio simples a gente tem uma pena de 6 a 20 anos, no qualificado a gente tem uma pena de 12 a 30 anos. Senhoras e senhores, atenção. Esta diferenciação vai cair na prova das senhoras e dos senhores. Tá? O crime de homicídio é certamente um dos crimes mais cobrados em todos os concursos que tratam do ingresso de carreiras para a polícia, repito, delegacia, polícia militar, promotoria de justiça, magistratura, ou seja, todas as carreiras que lidam com o sistema de segurança pública, e os senhores pertencerão a uma carreira que lida diretamente com o sistema de segurança pública, tá? Quando a gente tem um concurso nessas carreiras, certamente o crime de homicídio é cobrado. Apenas uma notícia, nós temos uma situação em que, se a gente tem de um lado o crime de homicídio simples, pena de 6 a 20 anos, e de outro lado a gente tem o crime qualificado, pena de 12 a 30 anos, a gente tem uma hipótese de um homicídio privilegiado, que seria, vamos dizer assim, o contraponto do qualificado. Tá? Seria o outro lado do qualificado. É o outro lado da moeda do homicídio qualificado. São circunstâncias em que se reconhece que aquela morte aconteceu provocada por alguma motivação que levou o homicida a praticar o ato de ceifar a vida da vítima. Homicídio privilegiado, depois em aula a gente vai ver vários exemplos, tá? Só para que tenha uma ideia, tá? Só estou tentando fazer uma comparação. Por que um chama simples, por que um chama privilegiado e por que um chama qualificado? Um chama simples porque a pena é de 6 a 20 anos, o outro é qualificado porque tem causas que tornam esse homicídio ainda mais grave e, portanto, a pena vai de 12 a 30 anos. E no privilegiado, exemplo, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então a vítima provocou, o cara foi lá e matou a vítima. Tá? O tribunal do júri reconhece, olha, essa provocação, tá, para mim, ela deve resultar numa diminuição de pena. Daí o juiz reduz a pena de 1/6 a 1/3. E essa redução de pena é o que torna esse homicídio chamado de privilegiado. Pois bem,
Seguindo, para a gente chegar no feminicídio, e eu já vou partindo aqui para a parte mais importante aqui, o homicídio, senhoras e senhores, percebam, é um raciocínio que eu quero que fique bem marcado aqui, tá? Vamos lá, deixa eu tentar explicar isso aqui com bastante... vou tentar ser didático nisso daqui, tá? Vejam, o homicídio, o feminicídio, tá? Se alguém perguntar hoje para a gente, eu tive a oportunidade de falar isso esses dias numa reunião, inclusive com a própria ministra das Mulheres do nosso país, tá? Eu disse assim, a senhora sabia que para a gente reconhecer um feminicídio no nosso país hoje, antes a gente tem que reconhecer que houve um homicídio? Aí todo mundo ficou assim, né? Falei, eu vou provar, como eu vou provar agora. Vejam, senhoras e senhores, o feminicídio hoje no Brasil, no Código Penal brasileiro, tá? E se isso cair na prova das senhoras e dos senhores, os senhores terão que responder deste jeito, tá? Por quê? Porque eu vou trazer como a situação vai ficar no projeto de lei. Tem um projeto de lei para modificar isso, porque a situação como ela está hoje não está bacana, tá? Vejam no projeto de lei que fica mais fácil dos senhores entenderem o que eu estou querendo dizer. Olha o projeto de lei. O que é um projeto de lei? Tá? É um projeto de lei que está lá no Congresso Nacional que não foi aprovado ainda. Portanto, não modificou o Código Penal ainda. Por quê? Porque está em estudo lá no Congresso Nacional. Está em estudo lá no Congresso Nacional pelos deputados e pelos senadores a criação de um delito separado chamado feminicídio. Tá? Um delito, um crime separado do homicídio. Vejam, as senhoras e senhores, atenção ao slide, por favor. Homicídio, artigo 121. Homicídio, artigo 121. Qual que é o projeto de lei? Criar o artigo 121A. O artigo 121A, pelo projeto de lei, vai se tornar um crime separado de feminicídio, apartado do homicídio. Vai ficar o 121, o homicídio, e o 121A, o feminicídio. Só que isso é um projeto de lei, tá? Que, se for aprovado, vai ser assim. Como que é hoje? Hoje é assim. Assim como o feminicídio, senhoras e senhores, por mais que isso possa causar espanto, tá? Não é um crime separado, como o 121A, que está na tela dos senhores aqui agora no projeto de lei. No Código Penal que nós temos hoje, o feminicídio é mais uma qualificadora daquelas que eu já li para os senhores aqui anteriormente. Então, eu li 5 qualificadoras, e qual é a 6ª qualificadora, em que a pena vai de 12 até 30 anos? Feminicídio. Então, cometer o homicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminicídio, isso é feminicídio. É cometer o homicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Tá? É você matar a mulher pela condição dela de mulher, tá? Pela condição de gênero dela de mulher. Isso, hoje, na legislação penal brasileira de hoje, tal qual está estabelecida, é considerado uma causa qualificadora do homicídio, como os senhores podem ver aqui. Vejam, a construção, artigo 121, homicídio simples, privilegiado, qualificado. Parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, 2 pontos, vem as 5 causas que eu li, na sequência vem a 6ª. Qual? Se o homicídio for cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. E aí, quando se considera que há razões de condição de sexo feminino? Quando? Quando há violência doméstica e familiar contra esta mulher, ou quando há menosprezo ou discriminação à sua condição de mulher. O que eu quero chamar a atenção aqui agora, depois a gente vai estudar isso aqui com calma, eu vou explicar, por exemplo, o parágrafo 7º, que é uma causa de aumento de pena dentro do feminicídio, que senhoras e senhores precisam saber, tá? Vão lidar muito no concurso com a Lei Maria da Penha, com o sistema de proteção das mulheres, no combate à violência doméstica contra a mulher, no combate ao feminicídio. Senhoras e senhores serão chamados no concurso e na vida como servidores da Polícia Civil a trabalhar nesta causa tão nobre que é o combate à violência doméstica contra mulheres e meninas. Tá? Eu vou ensinar isso aqui tudo lá no curso para as senhoras e para os senhores. A única ideia que eu quero deixar colocada agora só é essa. Se os senhores saírem daqui hoje com essa ideia, eu estou satisfeito. Qual é? O feminicídio hoje não é considerado, como será, de acordo com o projeto de lei,
como um delito apartado, separado do homicídio. Está inserido no homicídio como uma causa qualificadora. No inciso 6º. Se passar o projeto de lei, que é o 1548 de 2023, que está no Senado Federal, aí então nós teremos a construção de um novo delito, um crime separado para a previsão do feminicídio. E como que vai ser esse crime? Artigo 121A, matar mulher por razões de condições de sexo feminino. A pena continua sendo de reclusão de 12 a 30 anos. E aí o crime, ele vai ter toda essa disciplina legal aqui, que depois eu vou tratar com as senhoras e os senhores como é, mas depois também vou tratar de como é que funciona o julgamento desses crimes perante o Tribunal do Júri. Eu trouxe aqui alguns artigos do Código de Processo Penal. Então, como é que funciona o julgamento desses casos quando eles chegam no Tribunal do Júri? A gente não pergunta, né? As pessoas me perguntam muito isso, né? O jurado, ele simplesmente ele dá uma decisão de condenação ou de absolvição. Não é tão simples assim, tá? Não é tão simples assim. Nós temos que formular várias perguntas para os jurados, né? Para que, mediante as respostas que eles vão formulando, que eles vão nos entregando, lá no final eu possa dizer se houve uma condenação ou não daquele acusado do processo. Depois eu vou tratar de tudo isso aqui com cuidado com os senhores do Código de Processo Penal, que cai muito também na prova das senhoras e dos senhores, e eu queria tratar por fim, tá? Eu tratei muito da lei, tá? Muito da lei, então os senhores serão na prova objetiva, principalmente, que é a prova de primeira fase, a prova de teste, os senhores serão cobrados quanto à lei, tá? E, eventualmente, a lei que eu digo é o Código Penal, nesse caso o artigo 121, isso que eu acabei de demonstrar para os senhores, e, eventualmente, os senhores podem vir a serem cobrados de algumas decisões da justiça brasileira que sejam consolidadas em determinadas matérias, tá? Não dá para ficar cobrando muito as decisões dos tribunais, por quê? Porque uma mesma questão pode encontrar um entendimento num tribunal e outro entendimento em outro tribunal. O que eu estou querendo dizer? Você não pode colocar isso numa questão de prova objetiva perguntando se está certo ou se está errado, porque tem um tribunal que diz que está certo e tem um tribunal que diz que não é daquele jeito, que estaria errado, portanto. Acontece que há determinadas questões que são levadas para a justiça brasileira que elas se encontram consolidadas. O que eu quero dizer? A justiça já deu um parecer definitivo, transitado em julgado, acabou, a questão está definida. A questão está definida, tá? É assim ou é assado, não pode ser de outro jeito. É como se fosse uma orientação cabal, tá? É uma orientação que deve ser cumprida, vinculante. Portanto, a prova das senhoras e dos senhores já pode cobrar essa questão. Por quê? Porque há um entendimento de que se a justiça já disse assim, olha, isso aqui é assim que funciona, eu, como examinador, posso cobrar, porque a justiça já deu uma definição para a questão. E essa aqui faz 15 dias isso aqui, eu estou trazendo uma coisa super de vanguarda para as senhoras e para os senhores, tá? Tem 15 dias no máximo isso aqui, tá? Essa aqui foi uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, nessa ação que se chama ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tá? Depois eu explico o que é isso. ADPF número 779. Qual que é a discussão que se tinha antes? A discussão que se tinha antes era a seguinte: o advogado, ou o próprio réu, o réu ou o advogado, levantava aquilo que se chamava a tese de legítima defesa da honra. A tese de legítima defesa da honra. Tá? Isso acontecia. Eu não estou aqui, eu sou juiz do júri. Sei bem o que eu estou falando. Tá? Então, vejam, o advogado ou o próprio réu vinha no interrogatório e dizia, olha, em virtude de uma traição que eu sofri, né, eu tirei a vida da vítima. E isso encontrou no nosso país, sobretudo no século passado, algumas decisões por parte do Tribunal do Júri absolutórias. Em alguns casos, essa tese encontrou guarida, encontrou acolhimento, foi acolhida pelo Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, em algumas situações, entendeu, né,
que essa tese de legítima defesa da honra, tá, naquele caso, era para ser acolhida, e que, portanto, o réu era para ser absolvido. O que o Supremo Tribunal Federal fez em muito boa hora, numa decisão que é comemorada com entusiasmo por todo o sistema de combate à violência contra a mulher, tá? Uma belíssima decisão, veio e disse o seguinte: essa tese é inconstitucional. Essa tese não pode ser usada. Essa tese está proscrita. Essa tese está proibida. Não se pode mais, ao longo de um processo do tribunal do júri, que envolve o homicídio de uma mulher, portanto, o feminicídio, não se pode mais sequer arguir, não se pode mais sequer levantar a tese de legítima defesa da honra. E se o advogado ou o réu pretenderem fazer isso, cabe ao juiz alertá-los. O senhor não pode fazer isso. Essa tese aqui está proibida. E foi isso que foi decidido nesta ADPF número 779 há 15 dias atrás. Portanto, indo para a prova dos senhores, tá? Se hoje tiver uma alternativa dizendo que a defesa pode arguir a tese de legítima defesa da honra no tribunal do júri, esta alternativa está falsa. É uma alternativa errada, com base neste julgamento que eu estou trazendo para as senhoras e para os senhores. Eu vou fazer uma leitura muito rapidamente aqui. O tribunal decidiu, tá? Firmou o entendimento de que a tese de legítima defesa da honra é inconstitucional. Tá? Item 2. Excluiu a legítima defesa da honra do âmbito do Instituto da Legítima Defesa. Disse o seguinte: olha, isso aqui não é legítima defesa. Isso aqui não se trata de legítima defesa. Tá? E disse o seguinte, aqui é importante para os senhores no exercício das suas profissões, da minha profissão, de todos que lidam com o sistema de segurança pública. Obstou, quer dizer, proibiu à defesa, à acusação, à autoridade policial e ao juízo que utilizem desta tese de legítima defesa da honra. Para quê? Para, dentre outras coisas, a gente combater esse martírio, essa tristeza, esses dados lamentáveis, esse recorde horrorendo que nós temos aqui no nosso país, tá? Em que nós somos o 5º país no mundo com o maior número de feminicídios. O 5º país no planeta com o maior número de feminicídios dentre todos os países do mundo. Tá? E o ano de 2022 foi um ano de um recorde mais triste ainda, mais lamentável ainda, tá? Enquanto os casos de assassinatos eles tiveram uma queda de 1%, portanto, o Brasil inteiro teve uma redução no número de assassinatos, tá? De homicídios, só que dos feminicídios houve um acréscimo, uma subida de 5%. Tá? Então, enquanto os assassinatos, de um modo geral, tiveram uma redução de 1%, os feminicídios tiveram um aumento de 5% e chegaram num recorde histórico de 1.400 mortes. 1.400 mortes motivadas pelo gênero. Eu não vou tratar dessas questões populacionais aqui, porque isso aqui tem a ver com a judicialização da saúde, que depois eu vou tratar com os senhores com essa tabela daqui, tá? Vou falar mais ou menos como que vem sendo a evolução dos casos que envolvem a medicina na justiça, dos casos de erro médico. Eu creio numa coisa que para mim é muito presente, sempre foi presente. Eu sei que as senhoras e os senhores deixaram seus afazeres, estão aqui registrando e deixando os seus investimentos de tempo financeiros aqui conosco. Então, eu tenho para mim sempre o seguinte: eu nunca me apresento antes sem ter lecionado. Tá? Eu só me concedo a oportunidade de me apresentar depois que eu lecionei, tanto que eu nem falei meu nome até agora, e também isso realmente eu acho que não tem grande importância. Tá? Mas, no caso das senhoras e dos senhores pretenderem conhecer de onde é que os senhores estão ouvindo isso, né? Qual que é vamos dizer assim, qual é o substrato de tudo isso, qual é a fonte de tudo isso, por que eu deveria ouvir esse cara falando, por que eu daria, né, o meu crédito a esta pessoa falando. As minhas credenciais para eu falar para os senhores tudo o que eu falei aqui até agora são essas aqui, eu me permito dizer rapidamente: eu sou professor e juiz desde 2000
2003, portanto faz 20 anos que eu estou fazendo o que eu faço. No direito eu estou há 25 anos, sou especialista em direito penal pela Escola da Magistratura, onde eu sou professor hoje, sou mestre e doutor em direito civil pela PUC, estudei nos Estados Unidos a questão da responsabilidade civil, das indenizações. A minha tese de doutorado, que está aqui, foi pesquisada lá nos Estados Unidos, na biblioteca da Fordham University em Nova York, então não tem nada de internet, é estudo presencial. Eu sou coordenador e professor de vários cursos de pós-graduação, dentre eles de Direito Médico, nada mais educacional, uma instituição de ensino de mais de 50 anos. Eu também coordeno o curso de mediação e gestão de conflitos, portanto, todas as formas que nós temos de resolução de conflitos na sociedade. Eu uso muito esta obra aqui, que depois eu vou indicar para as senhoras e para os senhores. Eu sou pós-doutorando e agora em outubro eu termino o meu pós-doutoramento numa linha que eu resolvi estudar a simbiose que há entre o direito e a saúde, o direito e a medicina, direitos humanos e saúde. Eu tenho um livro publicado na área da responsabilidade civil. Meu livro está aqui, é esse aqui o meu livro de responsabilidade civil, aqui na minha biblioteca. Eu tenho MBA em gestão da saúde pela FGV, participo de grupos de pesquisa e estudo no direito médico, sou palestrante no Conselho Federal de Medicina, nos conselhos de odontologia. O meu currículo lá está aí, as minhas redes sociais estão aí. Eu agradeço muitíssimo a todas as senhoras e senhores e digo só uma coisa para terminar aqui, que é o seguinte, tá? Eu apoiarei e creio muito que os senhores vão galgar as etapas desse concurso e vão chegar lá na fase de exame oral, que é a parte em que eu certamente tenho condição de contribuir de maneira modesta, mas eu sei que lá eu posso contribuir, porque lá a gente vai tratar aspectos que são daqui, por exemplo, né? Lá você vai ter que dominar os poderes que estão na sua mente para você poder fazer uma comunicação, uma oratória, entregar o seu conteúdo de uma maneira didática, clara, de uma maneira segura, serena, de tal forma que a banca examinadora possa ter a segurança de que, uma vez aquele candidato aprovado, ele, dentro do sistema de segurança pública da Polícia Civil, será um profissional que vai ter o tato para o trabalho, né? Vai ter a tranquilidade, vai ter a serenidade para atender a população como ela deve ser atendida. E a gente vai poder ajudar muitos senhoras e senhores lá naquela fase também. Doutora Caroline, se eu me estendi, eu peço perdão, eu devolvo a palavra às senhoras e eu agradeço muito. Muito obrigado. Tá ótimo, professor. Eu acho que não podia ter escolhido melhor pessoa para estar aqui ajudando a gente nessa missão de aprovar 100% dos alunos nesse concurso. E agora eu vou conversar aqui um pouco com vocês e eu vou compartilhar minha tela sobre questões relacionadas ao concurso público, ao que é ser médico legista, né? Que a gente tem que considerar, né? Então, muitos me perguntam, será que isso vale a pena realmente ser médico legista? Aqui. Tá aparecendo aí para vocês, né? Ah, sim, tá bacana. Então, aqui estamos. Aqui estamos. Eu e o professor Wendel, então, né, com esse projeto, essa aula excelente do professor, Obrigado. eu vejo que aí pela frente vai ter um caminho muito bom e eu vou fazer a prova junto com vocês, viu? Vou fazer todas as provas que surgirem no Brasil nos próximos meses e anos, mas eu vou estudar só medicina legal e direito. E para a gente ver o que vai acontecer, né? Mas eu vou mostrar para vocês também a estratégia, né, de como fazer isso. Então, aqui o que eu vou falar um pouquinho para vocês, né, dos requisitos, o que eu preciso para ser médico legista, quais são as fases de um concurso, a expectativa de editais, o que a gente tem aí mais próximo para abrir nesse ano, no ano que vem, como que é a rotina do médico legista, o que no edital fala que é a atribuição do médico legista, quais são os prós e contras dessa carreira, né? Então, tem aí algumas pessoas que fazem
um marketing muito ruim em cursos de perícia, falando mal da profissão de médico legista, porque eu ganho isso em uma perícia, em uma assistência técnica, eu ganho o salário do mês inteiro do médico legista. Mas, gente, é uma proposta totalmente diferente, né? Qual que é a preparação que vocês vão ter que fazer também para conseguir, né, dividir esses estudos aí, mergulhar nisso e realmente garantir a vaga? As matérias específicas, né, o que que a gente pode falar aí delas, né, da preparação e como que a gente pretende ajudar vocês nesse caminho, né? Então, os requisitos para a prova de médico legista, eles são bem claros, né? Então, acho que isso aqui vocês nem devem ter mais dúvidas, né? Que para se candidatar a essa vaga, né? Então, precisa ter o diploma em medicina e o CRM, né? O seu número. Então, infelizmente, os acadêmicos de medicina, eles ainda não podem prestar essa prova nem como teste, né? Porque ele vai ter que se identificar ali, né? E pode ser que em alguma banca isso até passe, né? Mas como não é o objetivo aqui, o objetivo é vocês saberem que tem que ter o diploma e o CRM, não precisa de nenhuma especialidade a mais, não precisa da especialidade de medicina legal e perícia médica. Quais são os cargos, né? Como que a gente encontra a denominação? Então, em alguns locais é chamado médico legista, tá? Então, aqui em São Paulo, eu acredito que nesse próximo edital previsto para amanhã, vem ainda com essa denominação, mas em alguns lugares, tá? Como no Paraná, então já vem aqui com essa definição que é perito oficial criminal médico. A gente teve a reformulação das carreiras, né, do estado do Paraná, e o nome médico legista ele foi retirado, então nós não temos mais médicos legistas do Paraná, são peritos oficiais criminais médicos. E tem um cargo, que é o de perito oficial criminal, né, também que englobam aí várias outras formações que não a médica, mas que vocês médicos também podem prestar. Então, é uma opção, sim, né? Então, eu já conheci médicos que eram peritos criminais, né, que frequentavam locais de crime, né, que faziam essas perícias. Então, é uma possibilidade, né, se alguém quiser variar, também é uma forma de trabalho muito interessante. E nos concursos, né, que envolvem os médicos peritos aqui, só fazendo um adendo para vocês, a gente tem, então, o estadual e o federal, tá? No concurso, o concurso estadual, então, é aqui o que a gente está falando para vocês, né? A nossa proposta aqui desse curso de ensinar, né, de aprovação, para os concursos estaduais, tá? Não é aqui o concurso federal, da Polícia Federal, nem de perito do INSS, tá? É outra coisa. É claro que para quem quiser tentar depois Polícia Federal, com certeza a base de medicina legal aqui de perícia e de direito é o que está contemplado, né? Não tem nada de muito diferente, tá? Não tem muita inovação mesmo na medicina legal para concurso público. E nesses concursos de médico legista, a gente pode ter duas formas, tá? Tanto quando o médico legista, então, né, ele tem uma vinculação com a Polícia Civil, ou ele é uma polícia científica que ele é independente da Polícia Civil. Então, em alguns estados, por exemplo, no Paraná, a gente tem a separação. Então, em um dado momento, né, o IML fazia parte lá da Polícia Civil, mas em um dado momento foi separado, a Polícia Científica foi para um lado, a Polícia Civil para outro, né? Então, é um órgão com mais autonomia, né? Tem prós e contras disso, alguns falam que a instituição se enfraquece um pouco, outros falam que seria melhor na questão de poder ter um aumento maior de salários. De fato, no Paraná, hoje, com essa reformulação de carreiras, a gente teve uma. Tá passando meus slides aí? Não, tá parado no slide inicial. Peraí. Aqui.
Passou, né? Eu vi que tinha Passou, tá passando. Então, de fato, aqui tem essa diferença, tá? Da Polícia Civil ou científica. Aqui em São Paulo, então, vocês vão fazer parte da Polícia Civil, vão ter a Cadepol, que na Polícia Científica do Paraná, por exemplo, foi um curso totalmente diferente de formação. Tem o porte de arma, né? Então, tem uma obrigatoriedade que até que deveria trabalhar com a arma, né? Mesmo nos plantões, então faz parte de um órgão policial. Então, vocês são policiais, apesar de terem que saber que estão exercendo um cargo de perito e que precisam agir com imparcialidade, né? Então, quanto às fases do concurso, eu aproveitei aqui para falar do concurso daqui de São Paulo, porque não vai ter nada pior do que isso, tá? O concurso de São Paulo, ele é o maior status de dificuldade que tem dos concursos do Brasil. Então, ao ponto de ter até uma prova oral que foi horripilante, eu falei com várias pessoas que fizeram, né? Conheço muitos residentes ali da USP também, né? Meus ex-colegas que fizeram, outros que passaram, e foi cansativa, tá? No concurso que eu passei, né, do Paraná, não teve prova oral, né? Não teve não teve questões dissertativas, mas teve uma redação, né? E que na redação, até o tema, eu lembro que foi sobre violência, né? E eu usei bastante subjetividade na redação e a minha nota foi muito alta, né? Então, se a gente tiver aí algum concurso abrindo com essa opção de redação, eu vou ter algumas dicas boas para vocês. Então, das fases do concurso, a gente tem aqui a parte da prova preambular, que são as questões objetivas, tá? Então, são 80 questões e precisa ter 50% de acerto em cada um desses itens. Por que que essa orientação aqui minha e do Wendel é o pulo do gato para vocês, né? Então, a gente traz aqui a medicina legal, né? A gente vai organizar para vocês o conteúdo de criminologia, tá? Que nós dois vamos lecionar em conjunto, e o conteúdo de direito, tá? Então, aqui a gente está com a maior parte da prova, tá? E eu não quero nada menos do que questões gabaritadas de medicina legal e criminalística, né, e de direito, porque vocês vão sair sabendo muito, e isso vai até diferenciar vocês depois quando forem médicos legistas pela quantidade de conhecimento que vão conseguir acumular. Então, depois dessa prova preambular, tem a prova escrita, tá? Que ela acontece junto, né? Só que só vai ter a prova escrita corrigida as pessoas que tiveram as maiores notas, né, nessa prova preambular, né? Então, que fala que 3 vezes o número de vagas disputada em cada região. Então, assim, alguns concursos são regionalizados. Isso aqui é uma outra dica para vocês. Essa regionalização, tá? Quando ela acontece, vocês podem utilizar isso como uma estratégia, tá? Então, tem cidades que ninguém quer ir, tá? Então, nessas cidades, pode ser até que tenham menos vagas, mas a concorrência vai ser bem menor. Então, um exemplo, né? São Paulo, capital, muitas pessoas querem ficar na capital, né? Mas poucas pessoas querem ir lá para realmente o interior. E se tu não tem uma obrigação de ficar numa cidade maior, é até bom, né? Tu fazer o teu início de carreira em um lugar menor, com menor volume de atendimento, para pegar mão de trabalho aos poucos, né? Do que cair num plantão aqui no IML Central com 10, 20 necrópsias, às vezes, por médico, né? Então, isso aí já vai ser um pouco assustador, né? Apesar de que no interior vai acabar tendo que fazer tudo, né? Tem que fazer daí sexologia forense,
Aqui em São Paulo até que se livra um pouco mais, né? Que tem o Pérola Bar, então eles conseguem encaminhar muitas vítimas para ali. Mas, por exemplo, no Paraná, no interior, o médico tem que fazer tudo. Então, tem que fazer sexologia forense, tem que fazer necrópsia, lesão corporal, né? Mas voltando aqui para a prova escrita, né? Então, a gente vai ter de novo, né? A medicina legal e a criminalística, as noções de criminologia e língua portuguesa, tá? Então, é uma prova pesada, tá? Estudando para a prova de São Paulo, vocês estão preparados para qualquer outra prova do Brasil. Passada essa fase do concurso, então, né? Os aprovados, eles vão para uma etapa de investigação social. E, né, uma das partes dela é a avaliação da idoneidade. E aí tem vários critérios. Então, vai ser avaliado antecedentes profissionais, desvios de personalidade, relações sociais incompatíveis com o exercício da função, inadimplemento de obrigações contratuais, prática de jogos de azar, uso abusivo de bebida alcoólica, uso de drogas ilícitas. Então, isso aqui já é uma dica, pessoal. Quem vai fazer esse concurso, toma cuidado com rede social. Eu sei que por mais que às vezes a gente ache que não é nada demais, não sei o que pode se passar nessa etapa desse tipo de avaliação. Então, vocês têm que se preservar, né? Então, alguns colegas que passaram nessa etapa, eles recebiam policiais em casa, né? Então, determinada época, né? Eles tinham um aviso que eles poderiam aparecer qualquer hora do dia, eles iam lá para falar com o teu porteiro, para saber quem tu é, realmente onde tu mora, né? Então, é uma investigação bem apurada, tá? Além disso, tem a pesquisa em bancos de dados, aí vai ser avaliado antecedentes criminais, todos os registros policiais que vocês tenham em todos os estados do Brasil, né? Tanto como autor, como averiguado, como indiciado, o eventual envolvimento, tanto atual ou passado, em qualquer ocorrência de natureza policial, se tem propriedade de arma de fogo, se tem alguma participação societária, propriedade de veículo, né? E pontuação negativa na carteira, até isso, tá? E as redes sociais também, tá pontuado. Isso aqui eu retirei do último edital, que é super recente, foi ano passado, né? Então, redes sociais também vão ser averiguadas, tá? É um ponto para se ter realmente atenção. A prova oral foi de arrepiar o cabelo, literalmente. Todas as pessoas que eu conversei, né, falaram que foi muita pressão e principalmente por ter envolvido matérias como direito, informática, numa prova oral para médico legista. Poxa vida, né? Haja estudo para isso. Mas agora a informação que eu tenho, né? Mas aí a partir de amanhã, né, tendo esse edital publicado, a gente vai confirmar que na prova oral vai ser só a parte específica, tá? Então aqui tá mais uma grande informação, né, para vocês terem e saber que tem que se preparar muito bem para a parte específica dessa prova. Tem que estar na ponta da língua e tem que saber responder coisas, assim como o professor Wendel estava comentando ali com a gente, né? Então, contextualizar, não é o decorado do livro, né? Em uma prova oral vão ser avaliadas várias etapas, né? Então, vários quesitos, e o professor Wendel aí vai conseguir nos dar dicas de oratória também para essa preparação da prova, que vão ser um grande diferencial. E com gravação em áudio e vídeo, né? Mas isso não deixa de ser pior. Além disso, então, vocês vão ter que ter uma pontuação de no mínimo 50% nessa prova para poder passar, né? E aí depois chegam as provas de títulos, né? Que aí vocês, pensando já na prova, podem começar até a reunir o currículo, né? E avaliar que livros, artigos que vocês já tenham publicado, tem os critérios disso mais detalhados no edital, né?
docência e ensino superior, e todos têm um limite de pontuação, né? Os diplomas de pós-graduações, de especializações. Então, isso já faz parte da prova, começar a reunir esses documentos, porque se deixar para a última hora, pode ser que alguma coisa você não consiga levar originais, tudo mais. Então, já tem que pensar nisso. Expectativa de editais, então, amanhã, né? Premonição aqui que aconteceu. Amanhã, então, vamos receber a notícia que o edital de São Paulo foi publicado, tá? Essa é a previsão. Se não for amanhã, então, realmente vai ser muito em breve, porque foi o secretário estadual de Segurança Pública que fez essa declaração, né? E, além disso, tá? Quando a gente teve o concurso de São Paulo, que foi o último foi o ano passado, mas o penúltimo, tá? Ele tinha sido nos anos ali, acho que foi esse que o Fernando tá falando aí, provavelmente foi 2016, O meu foi em 14 que eu fiz. foi 14. Então, o último Foi. foi 14. 14, e aí depois a gente teve, em 2017, concurso do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, vocês começando essa preparação aqui para São Paulo, tá? Todos esses estados aqui também do sul, vocês vão ter essa possibilidade. E o Pará também está com uma previsão de abertura de edital, tá? Então, se não tem nada que te prenda, passou no concurso de médico legista no Pará, vai embora, né? Agarra essa experiência. Pode ser que não se aposente como legista, mas é uma experiência única, tá? Então, por isso que eu já vou emendar aqui e falar da rotina do médico legista. O que a gente tem das funções do edital, né? Então, são várias, né? Eu separei algumas aqui, mas aí o que a gente tem? O que é a rotina? O 90% dos exames do IML são os exames de lesão corporal, né? Exames nas pessoas vivas, tá? Que foram lá na delegacia, fizeram um boletim de ocorrência e precisa de uma averiguação do médico legista, tá? As necrópsias, né, em humanos, em partes de corpos, em cadáveres putrefeitos, esqueletizados, exumações, exames antropológicos, os exames de sexologia forense, acompanhar local de crime, tá? Isso está descrito no edital. Então, quando solicitado. Então, pode ser que algum dia seja importante. Então, às vezes, alguns casos de repercussão, por exemplo, Isabela Nardoni, o legista foi até o local do crime, mas não é comum isso acontecer porque são poucos legistas, né, para o volume que tem, né? Então, quem vai para o local de crime é o perito de local de crime, que é um concurso que vocês também podem prestar, mas não é o comum de acontecer. Entretanto, né, em algumas cidades, eu não sei se isso aqui pode até ensejar de ter que virar uma necessidade, né, do médico acompanhar local de crime, né? Então, tudo vai depender do edital. Então, atender o público em geral, os exames de embriaguez e os toxicológicos. O último edital da Polícia Civil de São Paulo, o valor era esse, tá? Para 40 horas. Provavelmente esse de agora vai estar algo em torno disso. O maior salário que a gente tem no Brasil hoje é no estado do Paraná, para médico legista, porque a carga horária é 20 horas, tá? E o salário é um pouco mais de 14 mil, tá? Então, só que na prática, às 20 horas no Paraná, a gente tem uma questão de sobreaviso. Aqui na Polícia de São Paulo, então, os médicos têm um período, parece que, para fazer os laudos em casa. Então, mas essa carga horária vai depender muito, né, de um local para outro e vai ser cumprida em regime de plantões. Prós e contras da carreira de médico legista. Eu não sei se vale a pena ser médico legista, porque eu escutei um médico falar que ganha muito pouco. Eu posso ganhar muito mais fazendo perícia particular ou trabalhando como perito oficial do juiz. Mas vocês não vão ter nunca, se vocês fizerem isso, vocês nunca vão ter orgulho de falar que foram médicos legistas, tá? E eu sei disso porque eu sou
tá? E tenho uma carreira particular aqui, com muita demanda de trabalho, né? E ainda seguro o meu vínculo como médico legista porque eu gosto, apesar de estar em uma cidade que eu tenho que me deslocar muito. Mas eu tenho que dizer para vocês assim que, além de ser recompensador pelo trabalho que vocês vão prestar para a sociedade, vocês são vistos de uma outra forma, até mesmo para quem quer seguir uma carreira na perícia médica. Então, o que vai acontecer aqui, né? Então, só o fato de ser médico legista já te coloca em outro nível, além, né, de que depois de 6 anos atuando como médico legista, abrem as portas, então, para te poder fazer a prova de título de medicina legal e perícia médica, tá? Então, além da segurança, além de, fiquei doente, ou no caso que me aconteceu agora, um familiar ficar doente, consegue ter um período de licença para cuidado familiar, né? Tem o período de estágio probatório de 3 anos, né? Que é um pouco mais rigoroso, não pode ter remoções, de cidade e tudo mais. E o que eu diria de contra, né? Nós médicos, às vezes, temos uma certa dificuldade em lidar com subordinações, né? Então, ter pessoas superiores que não entendem a importância de certas coisas do nosso trabalho, impõem regras que nós não concordamos, né? Então, isso vai acontecer no serviço público e vocês vão ter que aprender a lidar e tentar melhorar e ter um jogo de cintura. Quando que eu começo a me preparar para o concurso? Eu comecei no último ano da faculdade, quando eu comprei o livro do Genival Veloso, tá? O França, que a gente chama, que é uma das literaturas mais adotadas nos concursos pelo país, mas aqui em São Paulo a gente já vê usar o Higino cada vez mais, tá? Então, que é uma literatura um pouco melhor, né? Mas depois que vocês forem médico legista, esquece tudo isso, né? Vocês vão usar outras literaturas, né? E aí aprender outras coisas, assim, mais aprofundadas, né? E o Fernando que está aqui, ele é patologista, trabalhou no SVO, já fez aí quantas necrópsias, eu nem sei, mas talvez milhares. Uns 3, 4 mil. Então, assim, uma experiência gigante em necrópsia clínica, né? Então, depois ele vai, com certeza, ajudar vocês aí a aprender um pouco sobre isso, porque no IML também vai acabar aparecendo necrópsia clínica para vocês. Então, tem vários concursos aí por abrir, tá? Começar a se preparar agora, né? Se não passa agora, pelo menos tu tem uma preparação, tu tem o caminho, é uma construção, tá? E a concorrência, ela só vai aumentar. A concorrência da residência de medicina legal e perícia médica, desde que eu entrei, eu só vejo aumentar. Ano passado, igualou com radiologia, para vocês terem uma ideia. Então, medicina legal, toda a evidência que está, a falta de segurança no trabalho do médico vai fazer aumentar mais ainda, tá? Então, das matérias específicas aqui, tá? Vocês vão ter que ter, no mínimo, 24 acertos para passar na primeira parte ali, e tem que ter 50% em todas as outras questões da prova. Então, aqui vocês têm um pilar, né? Que a matéria específica vocês têm que detonar, e vocês são médicos, né? Então, o que envolve a medicina e o direito que vai envolver aí a medicina legal junto, vocês têm que ir muito bem, tá? E é o que vocês vão ter até mais facilidade para aprender. E como que a gente vai te ajudar, né? Ter um aproveitamento máximo em medicina legal e direito, tá? Então, nós queremos literalmente de tudo que a gente pode ajudar vocês. Então, aqui está o QR Code do grupo. Eu vou mandar aqui no chat também o link. Eu estou com o login do professor Wendel aqui. Então, tem o login do Wendel aqui mandando para vocês o chat. Tem o QR Code. E tem também já o link do produto, como ele está lá na Eduz. Certo, gente?
Doutora Caroline, tem uma pergunta aqui sobre do doutor Moisés, se é possível rever a aula. Eu não sei como que isso vai ficar aí, eu da minha parte está inteiramente aberto o Sim. conteúdo, mas o meu conteúdo, por exemplo, eu vou ter que voltar com essa aula para os alunos, porque é muito importante o que eu falei aqui agora. Então, eu tenho que voltar com esse conteúdo com mais calma. A gente está aqui num workshop em que eu tinha um certo tempo a cumprir aqui, mas eu vou voltar com esse conteúdo aqui certamente e com muito mais informações. Então, ele pode ficar tranquilo quanto a isso. Então, gente, tudo a gente vai detalhar muito mais, né? São vários conteúdos. A gente precisa também pegar o edital agora, assim que abrir, né? Sendo amanhã, e adaptar com o que a gente já tem ali dos conteúdos. A minha ideia é liberar para vocês, né? O quanto antes, questões separadas por assuntos, para vocês já começarem a se familiarizar mesmo, e utilizar as questões como fonte de estudos. E no final, no início ali de outubro, então a plataforma está lá com a maior parte das aulas de medicina legal para vocês adiantarem esse conteúdo. Nós sabemos que quando o edital é lançado, eu e o professor Wendel, a gente fez algumas pesquisas, demora em torno de 3 meses até a data da prova, tá? Então, a gente, né, uma ideia aí de que seja talvez novembro ou início de dezembro essa prova, né? Então, essa é a expectativa. As outras etapas, elas demoraram bastante para acontecer nesse último concurso, mas eu acredito que nesse que está sendo feito agora, eles vão dar mais celeridade, porque realmente demorou muito. E eu acho que até esse concurso foi adiantado porque eles querem que a Cadepol seja uma para todos. Os que fizeram em 2022 entrar junto com esses de 2023. Porque as informações que eu estava tendo de bastidor era de que talvez seria até ano que vem, porque agora eles ainda estão, né, para começar a academia de polícia, que é um tempo aí do curso de formação, para essas pessoas que entraram em 2022, tá? Mas eu acho aqui, tá? Eu achando, mas eu acho muito, muito bem. Geralmente eu acerto, que o que vai acontecer é que eles vão dar celeridade para as etapas, né? E para esse edital realmente ser lançado amanhã e conseguirem fazer uma academia para todos, né? Porque para eles é uma economia tudo isso, né? Certo, gente? Certo. Pessoal, ficou alguma dúvida do conteúdo que foi lecionado no direito penal? Então, eu já vou sugerir, tá? Peguem o artigo 121 aí e comecem o estudo por ele. A prova de teste é isso, tá? É texto legal. Até estive avaliando, dizendo que a banca da VUNESP tem tido uma tendência de também vamos dizer assim, dar uma escapada da lei seca no direito, tá? Mas é muito difícil. É muito difícil. Tá? Não é simples encontrar uma questão jurídica que tem definição tão cabal quanto essa da legítima defesa da honra que eu trouxe. Não é tão simples assim. Tá? Então, a gente tem uma questão hoje que está pingando, a gente fala, a questão está quicando aí, a respeito da entrada de policiais na casa de pessoas e lá dentro essas pessoas são flagradas com droga. Né? Existe uma discussão que está colocada aí sobre quais são os requisitos, né, que seriam necessários para a polícia entrar na casa da pessoa, né, e esse flagrante ser rígido, ser legal, ser regular. Né? Não tem como comprar o código. A doutora Jordana tá Tem na comprar o código. internet. Tem. Eu tenho o meu aqui. Eu sou professor raiz ainda, minha doutora Jordana. O meu tá aqui, ó. Eu gosto, o meu tá aqui. Eu tenho Eu esse real- também.
Tem versões comentadas, né, doutor Wendel? Isso que é interessante, porque o meu irmão que é advogado, por exemplo, ele tem várias, né, versões É, comentadas. Isso ajuda, né? Porque na internet, geralmente, você tem a parte seca, né? Você tem no tem. site do governo, é seco, né? Mas essas versões comentadas, às vezes, ajudam, né? Tem um lado, certamente que as versões comentadas elas ajudam. O único problema vai ser o conteúdo, né? Eu vou ser sincero, doutor Fernando, o senhor me dá licença de eu ser sincero aqui? Vamos lá. Claro. Eu me formei no dia, eu comecei a estudar no dia, lógico que eu estudei um pouco durante a faculdade, mas eu falei assim, período de estudo, prova de concurso da magistratura, ano de 2002, tá? Ano de 2002. 1º de janeiro, primeiro dia do ano, com a minha família ali, 2 de janeiro comecei a estudar. A minha última prova, que foi o meu exame oral, eu fiz no dia 1º de outubro. Portanto, entre o dia 2 de janeiro e o dia 1º de outubro, decorreu um período de 9 meses. Eu falo 10 meses, que é para alguém vem falar aí na internet, que fala que eu passei em 10 meses e tal. Fala, 10 meses, eu falo, não, não, na verdade foram 9. Se alguém vier me perturbar, eu falo, não, foi 9. Foi 10, não. Porque o dia 1º de outubro está no começo do mês, não conta o mês de outubro. Bom, mas o que acontece? Vamos lá. Num período tão exíguo, eu não tenho condições de estudar um código penal. Por exemplo, eu tenho os penalistas aqui, os mais consagrados. Esse aqui é o penalista mais consagrado da história, o Nelson Hungria. Tá aqui. Esse livro aqui é vamos ver, o ano do livro, 1977, do ano que eu nasci. Então, assim, o conteúdo de direito penal que eu tenho aqui é o melhor conteúdo que tem. Mas eu não tenho condições de estudar por um livro desse aqui para a prova de concurso. Então, eu tive que adotar estratégias que me permitiam alcançar o objetivo que eu queria. Eu queria ser juiz. Eu queria ser juiz. E concomitante ao concurso, eu já entrei na minha primeira pós-graduação em especialização em direito penal. Eu gostava de direito penal. Então, o que eu fazia? Ali eu tinha o meu estudo acadêmico de direito penal, pelo meu gosto, pelo meu hobby, que me ajudava no concurso, mas para fins de concurso, tudo assim, na doutrina mais didática e simplificada, e lei seca, lei seca, lei seca, lei seca. Eu cheguei na prova, a nota de corte era 64, eu tirei 64. Prova em abril. Eu me formei em janeiro, prova em abril, 64. Segunda fase em junho, exame oral em outubro. Passei. 11 de novembro eu era juiz. Então, assim, a gente precisa aqui fazer um combinado no seguinte sentido. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é a gente passar no concurso. Se o objetivo é passar no concurso, o estudo mais, vamos dizer assim, assertivo possível. Então, eu vou pensar lá do edital tudo que vai ser cobrado do direito e eu vou trazer aqui para as senhoras e para os senhores aqui de formato muito, vamos dizer assim, didático. Né? Porque não é fácil estudar o direito. Eu tô com o Código Penal aberto aqui. Está aberto o Código Penal. Estou lendo aqui. Estou lendo um inciso que eu não li com os senhores, porque é um inciso que, no final das contas, diz assim, uma das outras causas de qualificação do homicídio, a próxima, depois do feminicídio, a gente leu 5, a 6ª é o feminicídio, e tem a 7ª. Tá? O homicídio também se qualifica, eu vou ler porque eu estou nisso aqui e tal, de repente os senhores vão ser policiais, estarão também. Tá? Então a gente está tudo junto aqui. 7º, quando o homicídio também é qualificado, se ele for cometido contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição, que são os agentes de segurança pública. Portanto, nós. Portanto, os agentes de segurança pública. Então, eu vou trazer isso aqui na aula. Né? Vou trazer na aula, mas os senhores já ficam sabendo. A chance de cair isso aqui é muito grande. Por quê? Porque é um artigo dentro do Código Penal que, vamos dizer assim, traz um embasamento e, vamos dizer assim, uma consideração especial a quem está prestando o serviço de segurança pública. Né? Entendem isso? Mas não é fácil ler. Não é fácil ler. Né? São detalhes. Né? São detalhes. Por exemplo, tem uma outra qualificadora, inciso 9º, contra menor de 14 anos. Menor de 14 anos, homicídio é simples ou qualificado? Qualificado. Né? É isso. Eu trago para os senhores, pode ficar tranquilo.
É legal de se familiarizar visualmente, assim, né? Tem gente que até gosta de riscar, né, para ter livro, para sublinhar ali, mas na minha experiência, a gente acaba não abrindo mais depois, né? E no É, computador, a gente tendo o link ali, sempre olhando e fazendo um resuminho no Word mesmo, isso aí ajuda bastante. é. O Genival está aqui também, que a senhora comentou, doutora Carolina. Aqui o Genival. Então, é com isso que nós vamos, né? É isso. Vamos. Já vi aqui a Nádia, mais umas pessoas entraram no grupo aqui. Então, gente, quem quiser, tá bem, vai ser bem-vindo ali. Quem não conseguiu pegar o link, precisar depois, pode chamar a gente Olá, aqui, pessoal. Eu sou o Dr. Marcelo Werneck. tá bom? Alguém quer aproveitar para perguntar mais alguma coisa? Do direito, senhoras e senhores têm alguma curiosidade, querem perguntar qualquer coisa? Doutora Carol, eu queria tirar uma dúvida. Você está dando para me ouvir? Está dando para me ouvir? Sim, pode falar. Acerca da progressão de carreira, né, dentro da carreira de médico legista. Claro que agora com essa separação, eu acho que pode ter uma diferença entre a polícia científica e a polícia civil mesmo. Mas em ambas as instituições, como é que funciona a progressão de carreira quanto ao tempo para o médico legista, o aumento de salário, como é que funciona essa progressão em relação ao tempo, assim, né? Olha, isso é uma tabela meio complexa, tá? Que eu até tenho ela aqui, mas não vai para compartilhar, eu não vou conseguir. Eu posso te mandar, por exemplo, como ficou a do Paraná, toda a reestruturação de carreira, né? É, mas o salário final do médico legista, por exemplo, no Paraná, tá em torno de 40, tá? Mas, assim, para chegar lá demora, viu? Para progredir de classe é bem complicado, assim. Tem algumas, nessa reestruturação agora, quem ocupa cargo de chefia consegue progredir mais rápido. Então, tem muitos detalhes e cada estado vai ter uma forma diferente. Eu acho que primeiro preocupa em passar, passa, Moisés, e depois tu vai ver que, né, progressão de carreira vai ser um bônus a mais. O que passar primeiro, assume, vê como é o trabalho, se tá ruim naquele local, quer mudar para outro estado, coisa, faz outro concurso de novo, né, até alcançar o que vai ser melhor aí, porque é uma estabilidade muito boa, né, muito boa mesmo, assim. Coisa que a gente não tem na medicina hoje, né? E que a maior parte dos profissionais vai depender disso aí realmente para ser a sua principal fonte de renda até, né? Então é algo para agarrar mesmo. E a concorrência aumentando cada vez mais, né? Então é Isso é isso. verdade. Não dá para ficar a vida inteira em plantões. E uma coisa assim que eu também queria perguntar é sobre, nossa, me fugiu agora. Mas lembrei. Sobre como é que funciona o trabalho do médico que é legista, que faz parte de uma polícia científica ou de uma polícia civil. Ele tem algum impedimento, alguma restrição quanto à atuação nas perícias ou não há impedimentos assim em algum tipo de perícia, na Boa, judicial ou na boa qualquer pergunta. outra. Tu não vai poder atuar, né? No estado onde tu é médico legista, tu não pode atuar como assistente técnico em perícia criminal, né? Porque tem um conflito de interesses aí, mas cada estado, quando reestrutura ou quando faz os seus editais, é sempre olhar para ver se não tem alguma surpresa ali. Mas, em regra, tá? Isso pode ser perfeitamente exercido. Então, tem muitos médicos legistas que começam, né, ali na carreira e daí que descobrem que existem um monte de outras perícias que eles podem fazer e aí eles acabam fazendo muitas perícias cíveis. E outra coisa, se tu é médico legista
Em um estado, tu pode fazer assistência técnica criminal em outro estado. E a assistência técnica, ela é, quem é meu aluno aqui já sabe, né? Tem vários aqui. Ela é uma boa fonte para o médico, né? E de renda, e a criminal, ela é a que vai dar os maiores ganhos, né? Só que, claro, casos de repercussão, né? Que vai fazer um orçamento e vai ganhar um valor muito maior, né? São mais raros, mas elas existem. A Flora perguntou se na Cadepol o treinamento para os legistas é específico e como são os horários dos plantões. Então, assim, depende do estado também, né? Mas, assim, tem algumas partes que são mais os médicos e outras partes, em geral, o treinamento, tanto médico e perito recebe esse treinamento, tá? E os horários dos plantões vai depender muito do lugar, né? Então, pode ser das 8 da manhã às 8 da noite, presencial, o restante sobre aviso. Mas mesmo esse presencial, né? Se é uma unidade que tem pouco movimento, então boa parte do dia ele vai ter um horário que vai concentrar mais alguns atendimentos, vai ter o horário mais das necrópsias. Como que é o meu plantão, por exemplo? Eu chego pela manhã, né? E se tem alguma necrópsia para ser feita, eu posso fazer antes dos atendimentos das pessoas que estão ali esperando. Nós não fazemos necrópsia de noite, né, por vários motivos, a não ser que tenha algo de diferente no caso, alguma solicitação, né, que a gente precise fazer, mas de regra não é feito de madrugada, então até às 10 da noite a gente ainda faz, se chegar. Se não, fica para o outro dia pela manhã. E aí, como na minha unidade eu faço tudo, necrópsia, atendimentos de lesão corporal, DPVAT, sexologia, aí depois que eu fiz a minha necrópsia, né, se teve, eu faço esses atendimentos das pessoas, e aí, né, às vezes se chega mais algum corpo, né, para necrópsia eu faço depois, né, pode ser que chegue mais algum ao longo do dia, mas geralmente na minha unidade os atendimentos são um pouco mais concentrados. Agora, se tu pegar o IML central aqui, né, vai passar talvez a madrugada fazendo exame de lesão corporal. Então, por isso que eu falei para vocês, escolham também, né, uma cidade que possa ser um pouco mais tranquila, né? Isso faz parte das dicas para a vida, né? Se tiver no IML central, claro, vai ter muitos colegas junto, dividindo o plantão, né? É diferente de ficar numa unidade sozinha. E uma curiosidade aqui, que eu até ia comentar isso antes e esqueci. Eu adoro, né, o que eu faço. Então, eu muitas vezes vou em local de crime com os peritos criminais. Então, já fui em vários. No último que eu fui, que eu até traumatizei um pouco e não fui mais das últimas vezes, assim. Era de madrugada, né? E como eu me desloco para Foz do Iguaçu para fazer meus plantões, eu durmo no alojamento junto aonde ficam os peritos criminais, que pega a viatura para sair. Se eu tenho que ir para o hospital de madrugada, eu vou com a viatura da polícia, né, para fazer um exame de sexologia, porque a emergência mesmo do médico legista é o exame de sexologia, né? E aí, nesse dia, eu escutei alguém chegando, né, na sede, me acordei até assustada, né? E aí eu vi que era um chamado, né, de um caso de um homicídio e que provável, né, o homicídio, né, até poderia ser um suicídio, porque era um ferimento por arma de fogo. E aí eu fui junto, e era madrugada, e quando a gente chegou lá, tinha uma pessoa muito agitada no local, assim, e foi a vez que eu mais fiquei com medo num local, assim, de crime, porque ele queria entrar enquanto a gente estava fazendo a perícia, ele queria entrar dentro da casa, aí tiveram que chamar reforço da polícia,
e era um local que não foi possível isolar bem, então a gente estava trabalhando ali numa condição que tinha um vidro, então estava a pessoa em óbito e tinha um vidro aberto, sem cortina, e todo mundo na rua olhando ali a gente trabalhar. Então foi uma situação bem ruim. E aí a gente teve que voltar na viatura, e aí nesse meio tempo essa pessoa sumiu, né, que estava criando a confusão, e depois eu vi ele voltando, e eu morri de medo, pensei, nossa, será que esse cara voltou para pegar uma arma, né, e a gente ali daquele jeito exposto? Então são os perrengues que a gente pode passar na vida, né, principalmente se inventar de ir em local de crime, assim, mas ele voltou para lá, não teve confusão nem nada, mas era um local, assim, bem complicado, né? Uma região, assim, mais comunidade, né? E tinha ali uns lugares mais de risco, assim, que é aqueles lugares que a gente fala que a polícia não entra, né? E aí é isso que a gente passa, né? Eu já tinha tido experiência do SAMU antes, então me acostumei, já fui em muitos lugares, assim, perigosos. É, Mas aí depois ir como médico legista é diferente, assim, é muito legal se vocês tiverem oportunidade, né, de acompanhar quando vocês aí em breve tiverem aprovados. São experiências únicas que a gente vive, assim. Vira alvo, vira alvo, tem que ir com colete, tem que tomar cuidado, a gente fica exposto ali, né? Não é todo mundo que vai entender, ah, não, mas ele é médico. Ninguém vai perguntar isso, né? Quando eu era médico do exército, era assim também. A gente entrava com uma ambulância verde, né? Ainda chama atenção porque a ambulância do exército é verde, né? Tudo é verde oliva, né? Então, e a gente chegava fardado, né? Então, você vira alvo mesmo, né? Mas assim, o trabalho que a gente faz ali é fazer isso com responsabilidade, né? Tomando cuidado que está fazendo. Eu sempre digo assim, né? A maior parte das pessoas, hoje, a violência, ela atinge as camadas sociais que a gente sabe que são menos privilegiadas. Então, muitas vezes, aquela pessoa que está ali na mesa de necrópsia, na tua frente, é alguém que talvez pode ter seus 20, 30, 40 anos, talvez nunca um médico tocou nela para ela ser examinada. Chega a arrepiar falar isso, né? Nunca ela foi examinada por um médico adequadamente no SUS ou onde quer que seja, ou às vezes até particular. A gente sabe que os médicos não tocam mais nos pacientes hoje. E quando vê ela, a gente se depara com aquela pessoa na mesa, né, numa situação ali, né, complexa, nua, numa mesa gelada, em rigidez, ou putrefeito, ou o que quer que seja, e aí a primeira vez que ela vai ser examinada, às vezes é por um médico legista ainda, e vai ter o corpo inteiro examinado. A necrópsia, ela é um exame extremamente complexo, né? Então, é essa situação que a gente lida, assim, eu tento sempre humanizar um pouco mais do nosso trabalho, né? Porque ele é bem difícil, então a unidade que eu trabalho ela é bem pequena, né? Então, às vezes eu tô ali fazendo a necrópsia e tô escutando a família chorar em um outro lugar, né? Então, são situações, assim, bem difíceis. A gente tem que estudar bastante e fazer o nosso melhor, né? Doutora Carol, outra coisa que eu gostaria de perguntar é acerca da nossa qualificação, né, do nosso preparo lá depois que a gente passa no concurso, porque assim, não é exigido, né, pelas bancas uma residência, medicina legal, perícia médica, então depois que você é aprovado, como funciona o teu preparo, né, para trabalhar diretamente com a medicina legal, sem nunca ter trabalhado com medicina legal, sem nunca ter tido contato prático, né? Moisés, eu me pergunto isso até hoje com a maior parte dos colegas que fez o curso de formação comigo, tá? Porque eu já tinha feito a residência, tive o privilégio de aprender muito de necrópsia clínica com o Fernando, patologista que está aqui. Tive a oportunidade de passar no IML, de discutir casos durante 3 anos. Ainda assim, a hora que tu se vê sozinho para fazer uma necrópsia, um exame que ele vai desaparecer depois, a responsabilidade é tua, né? Então, assim, imagina as pessoas que não tiveram essa formação. Então, vocês vão se deparar com isso e vocês vão ter que
fazer, pedir ajuda dos colegas no início, tem que ter suporte, ou buscar outros cursos para ajudar vocês nisso. Academia de Polícia aqui de São Paulo, até onde eu sei, ela é mais completa, assim. No estado do Paraná, a gente acabou tendo um curso de formação de uma semana de aulas teóricas, depois alguns outros cursos, aulas, assim. Mas foi isso e eu estava no outro mês lá dando plantão, né? Então é desse jeito. Mas não é para desistir por isso, mas sim pedir ajuda, né? Quando tiver dúvida dos casos, os colegas ajudam, né? Todo mundo sabe quanto é complexo, né? E todo mundo acaba aprendendo meio que goela abaixo mesmo, assim. Não deveria, né? Mas. Certo, gente? Todos prontos para começar, então? Professor Wendel, Sim. Eu estou pronto. tudo pronto? Estou pronto. Tenham Tô aí pronto. umas 2 semanas, pelo menos, de muito descanso, tá? Aproveitem bem, né? Viagem, tire umas férias, porque depois, aqui, começando as aulas, começando ali, vou preparar esse material de questões de prova e separar por assuntos para vocês, tá? E para quem entrar, né, eu vou me comprometer a mandar no máximo até o fim de setembro, dia 15 de setembro, essas questões para vocês começarem, tá? E aí, depois do dia 3 de outubro, eu liberar essas aulas. E aí, vocês vão baixar, né, a cabeça, realmente estudar bastante, estudar aprendendo. O que se estuda para aprender no concurso não é exatamente o que a gente vai usar na prática depois, porque, por exemplo, cronotanatognose, né? Uma coisa é o livro, outra coisa é a prática, né? Então, agora o foco é escolhi, quero fazer esse concurso, então vou me debruçar para estudar para essa próxima fase que é agora. Tá bom? Tá ótimo. Gente, boa noite. Vamos descansar, então. Quem entrou no grupo já, quem precisar entrar e não pegou aqui, o link está no chat ainda. Ou pode chamar a gente no Instagram também, tá bom? Aproveitem esse desconto aí, né? Que foi o privilégio que a gente deu para as pessoas que estão nos acompanhando ali e que depositaram a confiança de estar aqui já com a gente. Boa noite, professor Wendel. Últimas. Boa Doutora noite. Caroline, muito obrigado. Boa noite, gente. Boa Tchau. noite. Agradeço a todas as Obrigada, doutoras e os gente. doutores. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Tchau. Obrigado, um abraço.